Capítulo 21. O jogo. O tempo passava sempre muito rápido. Bella logo teria que comer alguma coisa, e, em geral, não havia comida na minha casa, mas eu pretendia dar um jeito nisso em breve. Estava na hora de voltar ao mundo dos humanos. Contanto que estivéssemos juntos, não era um sacrifício, e sim um prazer. Bem, uma refeição, um tempo para aproveitar ao máximo a companhia dela, e então eu teria que deixá-la. Presumi que Bella fosse querer conversar a sós com Charlie antes de me apresentar. Mas assim que entramos em sua rua, ficou evidente que minhas expectativas para aquela tarde seriam frustradas. Um Ford Tempo 1987, que já vira dias melhores, estava estacionado na vaga em que Charlie costumava parar. E sob a proteção parca do telhado da varanda, havia um garoto e um homem em uma cadeira de rodas. Bella chegou antes dele, pensou o velho. Isso não é bom. Ah, é a Bella. Os pensamentos do garoto foram muito mais empolgados. Eu só imaginava um motivo para Billy Black ficar insatisfeito ao ver Bella chegar antes do seu pai, e esse motivo envolvia a quebra do tratado. Eu teria confirmação muito em breve. Billy ainda não tinha me visto. Será que ele esqueceu quem o tratado protege de fato? Sibilou. Bella me olhou, confusa, mas eu devia ter falado tão rápido que não dei chance de entender minhas palavras. Jacob viu no banco do motorista um segundo antes de Billy. De novo, esse cara. Bella deve estar saindo com ele. A empolgação do garoto desapareceu. Não. O pensamento de Billy foi um grito, e depois um rosnado mental. Não. Ouviu seus medos se atropelando. Ele deveria mandar o filho correr? Era tarde demais? E então a culpa. Como ele sabia? Vi que eu tinha razão. Aquela não era uma visita despretensiosa. Ao estacionar a picape no meio-fio, mantive contato visual com o homem alarmado. Isso está passando dos limites, falei com clareza. Torci para que ele fizesse leitura labial. Bella entendeu na mesma hora. Ele veio alertar Charlie? Ela pareceu horrorizada com a ideia. Assenti sem interromper o contato visual com Billy. Um segundo depois, ele olhou para baixo. Eu cuido disso, sugeriu Bella. Eu queria descer da picape e andar furioso até aquela dupla indefesa, avançando na direção deles de forma intimidadora com os dentes à mostra, tão perto que todos os pequenos indícios do que eu era saltariam aos olhos do velho, e rosnando um alerta com uma voz que parecia qualquer coisa menos humana. Queria observá-lo se arrepiar e ouvir seu coração disparar em pânico, mas sabia que não era uma boa ideia. Por um lado, Carlyle não ia gostar. Por outro, embora o garoto conhecesse bem as lendas, nunca acreditaria nelas, a não ser que eu mostrasse quem era a verdade, exibindo meu lado menos humano. Provavelmente é melhor assim, concordei, mas cuidado, a criança não faz ideia. Por um momento, um lampejo de irritação surgiu no rosto de Bella. Fiquei confuso, até que ela falou. Jacob não é muito mais novo do que eu. Ela se ofendera com a palavra criança. Ah, eu sei, provoquei. Bella suspirou e pôs a mão na maçaneta, tão chateada quanto eu por nos separarmos. Leve-os para dentro, assim posso ir embora. Voltarei ao anoitecer, prometi. Quer minha picape? Posso ir a pé para casa mais rápido do que com esta picape. Ela sorriu, mas logo o sorriso desapareceu. Não precisa ir embora, murmurou. Na verdade, preciso. Olhei para Billy Black. Ele me encarava outra vez, mas desviou os olhos depressa quando nossos olhares se cruzaram. Depois que você se livrar deles, senti um sorriso exagerado surgindo. Ainda terá que preparar Charlie para conhecer seu novo namorado. Muito obrigada, reclamou ela. Mas mesmo que estivesse obviamente preocupada com a reação de Charlie, dava para ver que Bella levaria isso adiante. Ela me daria um rótulo em seu mundo humano, e isso me permitiria fazer parte dele. Dei um leve sorriso. Volto logo. Examinei mais uma vez os humanos na varanda. Jacob Black estava constrangido, tendo pensamentos aborrecidos sobre o pai arrastá-lo até ali para espionar Bella e o namorado. Billy Black continuava apavorado, esperando que eu simplesmente assassinasse todos eles com os requintes de crueldade. Aquilo era uma afronta. Nesse estado de espírito, me inclinei para dar um beijo de despedida em Bella, só para provocar o velho. Dei um beijo no pescoço dela e não nos lábios. A gritaria agonizante na cabeça dele quase foi abafada pelo som do coração disparado de Bella, e desejei que aqueles humanos irritantes sumissem dali. Mas agora Bella olhava para Billy, avaliando sua irritação. Não demore, ordenou. Depois de me lançar um olhar breve e desconsolado, Bella abriu a porta e desceu. Fiquei imóvel enquanto ela corria sobre a garoa fina até a porta. Oi, Billy. Oi, Jacob, cumprimentou com entusiasmo forçado. Charlie passou o dia fora. Espero que não esteja aguardando há muito tempo. Não muito, disse o homem baixinho. Ele continuava olhando para mim de vez em quando. Segurava uma sacola de papel pardo. Eu só queria trazer isto. Obrigada. Por que não entram por um minuto e se secam?
Destrancando a porta e convidando-os para entrar com um gesto e um sorriso estampado no rosto, Bella agia como se não percebesse o olhar penetrante do homem. Ela aguardou os dois entrarem. Deixa eu levar isso, disse a Billy, enquanto se virava para fechar a porta. Ela me fitou por um instante e então fechou a porta. Desci depressa da picape de Bella e fui ocupar minha árvore de sempre antes que qualquer um pudesse chegar às janelas que tinham visto para aquele lado do gramado. Eu não iria embora enquanto os Blacks estivessem lá. Se voltaríamos a nos desentender com a tribo, eu precisava saber exatamente quão longe Billy estava disposto a ir naquele momento. Foi pescar de novo, no lugar de sempre? Talvez eu passe por lá para vê-lo. Com ainda mais urgência, não sabia que a situação ia tão mal. Pobre Bella, ela não percebe. Não, interpôs Bella incisiva ao mesmo tempo em que eu rangi os dentes. Ele foi a um lugar novo, mas não faço ideia de onde fica. Mesmo atrás das paredes, dava para sentir que o tom dela era claramente hostil. Billy também percebeu. O que está acontecendo? Ela não quer que eu encontre Charlie? Ela não tem como saber porque eu tenho que alertá-lo. Eu vi a expressão de Bella conforme o homem a analisava. Os olhos faiscando, o queixo erguido em teimosia. Aquilo fazia se lembrar de uma das filhas, a que nunca o visitava. Preciso falar a sós com ela. Jake, disse ele com calma. Por que não pega aquela foto nova de Rebecca no carro? Vou deixar para o Charlie também. Onde está? Os pensamentos claros e genuínos de Jacob agora eram sombrios, relembrando o beijo na picape. Aquilo o afetou de uma maneira bem diferente do pai. Jacob sabia que Bella, por ser mais velha, não pensava nele como gostaria, mas comprovar esse pensamento o desanimara. Ele fungou uma vez e então estremeceu distraído. Tem alguma coisa podre aqui, pensou ele, e fiquei imaginando se Jacob se referia ao presente do pai na sacola. Eu não havia sentido nada estranho pela manhã. Acho que vi na mala, disse Billy, mentindo com facilidade. Talvez tenha que procurar. Nem Billy nem Bella tornaram a falar, até Jacob sair pela porta, com os ombros caídos e uma expressão triste. Ele se arrastou até o carro, ignorando a chuva, e suspirando começou a revirar uma pilha de roupas velhas e tralhas esquecidas. Jacob ainda relembrava o beijo, tentando definir até que ponto Bella estava envolvida comigo. Billy e ela se encaravam no corredor. Por onde eu começo? Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Bella lhe deu as costas e foi para a cozinha. Ele a observou por um instante quando se afastava e então a seguiu. A porta da geladeira rangeu a ser aberta e alguns sons se seguiram. Billy a viu bater a porta e se virar para encará-lo. Ele percebeu uma postura defensiva nos lábios dela. Bella falou primeiro, em tom hostil. Tinha concluído que não havia razão para se fazer de desentendida. Charlie vai demorar a voltar. Bella deve ter os próprios motivos para manter aquilo em segredo. Ela também precisa saber. Talvez eu consiga alertá-la com poucas palavras, sem quebrar o tratado. Obrigada novamente pelo peixe fresco. As palavras dela evidenciavam uma dispensa, mas Billy achou que Bella não se surpreendeu ao vê-lo permanecer no mesmo lugar. Ela suspirou e cruzou os braços. Bella, disse Billy, perdendo seu tom de voz casual. Agora era mais grave, severo. Ela se manteve tão imóvel quanto um humano consegue ficar e esperou que ele prosseguisse. Bella, repetiu. Charlie é um dos meus melhores amigos. Sim, ele pronunciou as palavras com cuidado. Percebi que você anda saindo com um dos Cullen. Sim, repetiu ela, mal disfarçando a hostilidade agora. Ele não respondeu no mesmo tom. Talvez não seja da minha conta, mas não acho que seja uma boa ideia. Tem razão, retrucou ela. Não é da sua conta. Quanta raiva! A voz do homem foi ficando mais grave à medida que ele escolhia as palavras com cuidado. Você não deve saber disso, mas a família Cullen tem uma fama ruim na reserva. Muito cauteloso. Ele estava quase passando do limite. Na verdade, sei disso. As palavras de Bella foram ríspidas, contrastando com as dele. Mas essa fama pode não ser merecida, não é? Porque os Cullen nunca colocaram os pés na reserva, colocaram? Aquilo deixou surpreso e pensativo. Ela sabe. Como? E como ela poderia? Não pode ser. Não é possível que ela saiba de toda a verdade. A repulsa em seus pensamentos me fez ranger os dentes outra vez. É verdade, cedeu ele, por fim. Você parece bem informada sobre os Cullen. Mais informada do que eu esperava. Talvez ainda mais bem informada do que você. O que será que eles contaram a ela para que os defenda tanto? Não pode ter sido a verdade. Algum conto de fadas romântico, sem dúvida. Bem, está claro que nada do que eu disser vai convencê-la. Talvez. Ele estava aborrecido por ter que concordar com ela. Charlie está bem informado? Billy viu a expressão de Bella se tornar evasiva. Charlie gosta muito dos Cullen. Charlie não sabe de nada. Não é problema meu, disse Billy, mas pode ser problema de Charlie. Bella avaliou a expressão dele por bastante tempo. A garota parece uma advogada. Mas também seria problema meu pensar se é
É ou não problema de Charlie, não é? Perguntou ela. Aquilo não tinha o tom de pergunta. Mais uma vez, eles ficaram se encarando. Por fim, Billy suspirou. Charlie não teria mesmo acreditado em mim. Não posso aborrecê-lo outra vez, mas preciso ficar de olho nessa situação. Sim, acho que também é problema seu. Bella relaxou. Obrigada, Billy, disse ela com mais suavidade agora. Mas pense no que está fazendo, Bella, insistiu Billy. Sua resposta foi muito rápida. Tudo bem. Outro pensamento chamou minha atenção. Não me preocupei muito com a busca sem sentido de Jacob por estar muito concentrado no impasse entre Billy e Bella. Mas agora ele se dava conta. Ah, cara, sou um idiota. Ele queria me tirar da casa. Agoniado ao pensar no que o pai podia estar fazendo para constrangê-lo, e com uma pontada de culpa e medo de que Bella pudesse ter contado a ele sobre a quebra do tratado, Jacob bateu o porta-malas do carro e correu até a porta da frente. Billy ouviu o barulho e soube que seu tempo tinha acabado. Ele fez um último apelo. O que eu queria dizer era, não faça o que está fazendo. Bella não respondeu, mas sua expressão estava mais gentil agora. Billy, por um momento esperançoso, pensou que ela estava lhe dando ouvidos. Jacob abriu a porta com um estrondo. Billy olhou por cima do ombro, então não pôde ver a reação de Bella. Não tem foto nenhuma no carro, reclamou Jacob. Acho que deixei em casa, disse Billy. Que ótimo, retorquiu o filho com sarcasmo. Bem, Bella, diga ao Charlie. Billy aguardou um instante antes de continuar. Que passamos por aqui. Vou dizer, respondeu ela, o tom de voz ácido outra vez. Jacob ficou surpreso. Já estamos indo embora? Charlie vai chegar tarde, explicou Billy, já se dirigindo para a porta. Afinal, qual foi o objetivo de vir até aqui? Reclamou Jacob em pensamento. Meu pai está perdendo o juízo. Ah, bom, acho que a gente se vê depois, Bella. Claro, disse ela. Cuide-se, acrescentou Billy com um quê de alerta. Ela não respondeu. Jacob ajudou o pai a passar pela soleira e descer o degrau da varanda. Bella acompanhou os dois até a porta. Deu uma olhada rápida para a picape vazia, acenou para Jacob e então bateu a porta enquanto o garoto auxiliava o pai a subir no carro. Por mais que eu quisesse ficar com Bella e conversar sobre o que acabara de acontecer, sabia que minha tarefa ainda não tinha terminado. Ouvi os passos dela escada acima, enquanto eu pulava da árvore e atravessava o bosque atrás de sua casa. Era muito mais difícil seguir os Black a pé em plena luz do dia. Não dava para acompanhar direito o ritmo deles pela rodovia. Eu me esquivava de um lado para o outro, por entre os ramos densos da floresta, tentando ouvir os pensamentos de qualquer um que estivesse perto bastante para me ver. Cheguei antes dos dois à saída de Lapuche e arrisquei uma arrancada a toda velocidade pela rodovia chuvosa, enquanto o único carro visível seguia na direção contrária. No lado esquerdo da estrada, eu tinha bastante cobertura. Esperei o velho Ford aparecer e então corri em paralelo por entre as árvores escuras. Os dois não conversavam. Fiquei imaginando se eu tinha percebido alguma recriminação por parte de Jacob. A mente do garoto não parava de reprisar aquele beijo, e ele concluiu, mal-humorado, que Bella tinha gostado muito daquilo. A mente de Billy estava absorta em uma lembrança. Fiquei surpreso por também me lembrar daquele evento, por outra perspectiva. Acontecera 2 anos e meio antes. Minha família estava em Denali na época. Apenas uma breve visita à cordialidade durante uma de nossas mudanças de lares semi-permanentes. Os preparativos para a mudança de volta a Washington incluíam uma tarefa singular. Carlyle já tinha um emprego em vista, e Esme comprara às cegas uma casa para reformar. Nossos históricos escolares falsos já tinham sido enviados para a Fox High School. Mas a última etapa da preparação era a mais importante, e também a mais atípica. Embora já tivéssemos retornado para as casas antes, depois de um longo período afastados, nunca tínhamos avisado de antemão que estávamos voltando. Carlyle começou pela internet. Ele encontrara uma genealogista amadora chamada Alma Young, que trabalhava na Mahak Reservation. Passando-se por mais um entusiasta da história da família, ele quis saber sobre descendentes de Ephraim Black que ainda habitassem a região. A senhorita Young parecia empolgada a dar as boas notícias para Carlyle. O neto e os bisnetos de Ephraim moravam em Lapuche, logo ao sul do litoral. Claro que ela não se importava em passar o número de telefone a Carlyle. Tinha certeza de que Billy Black ficaria emocionado ao saber sobre um primo muito distante. Eu estava em casa quando Carlyle fez a ligação, então obviamente ouvi tudo que ele falou. Billy relembrava seu lado da história. Aquele tinha sido um dia como qualquer outro. As gêmeas haviam saído com os amigos, então só Billy e Jacob estavam em casa. Billy ensinava ao garoto a esculpir um leão marinho em um pedaço de madeira quando o telefone tocou. Ele foi com a cadeira de rodas até a cozinha, deixando o menino tão concentrado em sua tarefa que mal percebeu que o pai se afastara. Billy achou que fosse Harry, ou talvez Charlie, então atendeu o telefone animado. Alô? Alô, é Billy Black? O homem não reconheceu a voz do outro lado da linha,
mas havia algo decisivo e seguro que, por algum motivo, o deixou na defensiva. Aqui é Billy, quem fala? Meu nome é Carlyle Cullen, respondeu a voz suave, mas intensa. Foi como se o chão sumisse. Por um breve segundo, Billy achou que estivesse tendo um pesadelo. Esse nome e essa voz incisiva faziam parte de uma lenda, de uma história de terror. Embora ele tivesse sido alertado e preparado para aquilo, tudo acontecera havia muito tempo. Billy nunca acreditara de verdade que um dia precisaria rever aquela história de terror. Meu nome significa algo para você? Perguntou a voz, e Billy notou quão jovem parecia, não com centenas de anos como deveria ter. Billy se esforçou para responder. Sim, disse com rispidez. Ele pensou ter ouvido um leve suspiro. Que bom, respondeu o monstro. Isso torna mais fácil para nós cumprirmos nosso dever. A mente de Billy se esvaziou ao perceber o que o monstro dizia. Ele se referia ao tratado. Billy se esforçou para se lembrar dos acordos secretos que memorizara com tanta precisão. Se o monstro dizia que tinha um dever a cumprir, então aquilo só podia significar uma coisa. Todo o sangue se esvaíra do rosto de Billy, e as paredes pareciam oscilar ao seu redor, embora ele soubesse que estava em segurança, sentado em sua cadeira de rodas. Vocês vão voltar? Falou com a voz engasgada. Vamos, confirmou o monstro. Sei que para você deve ser desagradável ouvir isso, mas garanto que sua tribo não corre perigo, nem o povo de Forks. Nós não mudamos nosso estilo de vida. Billy não conseguiu pensar em nenhuma resposta. Estava preso àquele tratado desde antes de nascer. Queria se opor, ameaçar, mas com ou sem acordo não havia nada que pudesse fazer. Vamos morar fora de Forks. Então o monstro destilou uma sequência de números e Billy demorou um tempo para perceber que se tratavam de coordenadas, longitude e latitude. Ele procurou algo com o que escrever e se viu com uma caneta preta, mas sem papel. Repita, exigiu com a voz rouca. Os números foram repetidos mais devagar e Billy os anotou no braço. Não sei quanto você sabe sobre o tratado. Eu os conheço, interrompeu Billy. Os bebedores de sangue ficavam com um raio de 8 quilômetros no entorno da localização de seu refúgio, que era proibido para qualquer membro da tribo. Era uma área pequena se comparada às terras que pertenciam à tribo, mas naquele momento parecia muita coisa. Como eles convenceriam as crianças a obedecer essa regra? Ele pensou nas filhas teimosas e no filho tranquilo. Nenhum deles acreditava nas histórias, e ainda assim, se cometesse um erro, eles se tornariam alvos. É claro, disse o monstro educado. Também estamos bem cientes do tratado. Não há nada com que se preocupar. Sinto muito por qualquer transtorno que isso lhe cause, mas não afetaremos seu povo de forma alguma. Billy apenas ouviu, a mente vazia outra vez. Nosso plano atual é viver em Forks por mais ou menos uma década. Billy sentiu o coração parar. 10 anos. Meus filhos vão frequentar a escola local. Não sei se as crianças de sua tribo vão à escola. Não, sussurrou Billy. Bem, se alguma delas quiser ir, posso garantir que não será perigoso. A imagem do rosto dos jovens de Forks veio à mente de Billy. Será que não havia nada que pudesse fazer para protegê-los? Vou lhe passar meu telefone. Ficaremos felizes em ter um cordial... Não, respondeu Billy, mais firme dessa vez. É claro, o que lhe deixar mais confortável. Então o pensamento cheio de pavor se impôs. O monstro falara sobre filhos. Quantos? Perguntou Billy. Pela voz ele parecia estar estrangulado. Não entendi. Quantos o quê? Quantos vocês são? Pela primeira vez, havia um quê de hesitação na voz suave e confiante. Mais 2 se juntaram à nossa família, muitos anos atrás. Somos 7 agora. Com muita calma, Billy desligou o telefone. Então tive que parar de correr. Ainda não havia chegado ao limite definido pelo tratado, mas essa lembrança me deixou relutante em arriscar. Virei-me para o norte e segui para casa. Não extraí nada de muito útil dos pensamentos de Billy. Eu tinha certeza de que ele seguiria o padrão de sempre. Voltar para sua zona de segurança e entrar em contato com seus companheiros. Eles discutiriam sobre a informação nova, que era bem insignificante, e chegariam à conclusão de sempre. Não havia nada que pudessem fazer. O tratado era a única defesa que tinham. Imaginei que a amizade de longa data de Billy e Charlie fosse o motivo do conflito. Billy tentaria de todas as maneiras obter permissão para alertar Charlie. Um dos frios escolhera sua única filha como vítima, alvo, refeição. Tentei adivinhar como Billy descreveria nossa relação. Sem dúvida, os outros, mais imparciais do que ele, insistiriam em seu silêncio. Apesar de tudo, a tentativa anterior de Billy de alertar Charlie sobre o perigo que era ter Carlyle trabalhando no hospital não dera muito certo. Incluir elementos fantásticos com certeza não ajudaria em nada. O próprio Billy reconhecia isso. Eu estava quase em casa, contaria as novidades a Carlyle e apresentaria minha análise da situação. Não havia muito mais o que fazer. Eu tinha certeza de que a reação dele seria a de sempre.
Assim como os Quileutes, não tinham escolha a não ser seguir o tratado à risca. Disparei pela autoestrada outra vez quando notei que não havia carros passando em nenhuma das pistas. Assim que cheguei à entrada de casa, ouvi o som de um motor familiar vindo da garagem. Parei de súbito no meio da pista e aguardei. O BMW vermelho de Rosalie completou a curva e freou de repente. Acenei desanimado. Sabe que eu atropelaria você se isso não fosse estragar o carro. Assenti. Rosalie fez o motor rugir mais uma vez antes de suspirar. Imagino que você tenha ouvido falar sobre o jogo. Só me deixe passar, Edward. Dava para ver somente que ela ia sair sem destino. Só queria estar longe dali. Emmett vai ficar. Isso basta, não? Por favor. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Não entendo porque isso é tão importante para você. Você é importante para mim, Rosie. Falei com simplicidade. Todo mundo vai se divertir mais sem mim. Dei de ombros. Ela provavelmente tinha razão. Não vou ser boazinha. Sorri. Ninguém espera que você seja boazinha. Só peço que seja tolerante. Rosalie hesitou. Não vai ser tão ruim, prometi. Talvez você ganhe de lavada e me faça parecer péssimo. Ela conteve um sorriso. Emmett e Jasper vão ficar no meu time. Ela sempre escolhia os mais musculosos. Combinado. Ela respirou fundo mais uma vez e se arrependeu do nosso acordo no mesmo instante. Tentou se imaginar no lugar de Bella e foi difícil. Não vai acontecer nada hoje à noite, Rosalie. Ela não vai tomar nenhuma decisão. Vai assistir ao jogo, só isso. Encare como um experimento. Isso quer dizer que pode dar errado? Olhei-a com impaciência. Ela revirou os olhos. Se não der certo, vamos nos reunir e encontrar outra solução. Rosalie tinha uma infinidade de outras soluções, a maioria profana, mas estava pronto para se render. Ela tentaria, porém, dava para ver que nada se esforçaria muito para ser civilizada. Pelo menos era um começo. Imagino que eu deva me trocar, então. E com isso, minha irmã engatou a ré e acelerou de volta para a garagem, disparando a toda velocidade antes de sumir de vista. Peguei um caminho mais curto, seguindo uma reta pela floresta. Em casa, Emmett assistia 4 partidas de beisebol diferentes ao mesmo tempo na tela gigante, mas desviou os olhos do aparelho ao ouvir o som do carro de Rosalie guinchando ao entrar na garagem. Fiz um gesto em direção à TV. Nada do que você vir aí vai ajudá-la a vencer hoje à noite. Você convenceu Rosalie a jogar? Assenti e ele abriu um largo sorriso. Estou lhe devendo uma. Cerrei os lábios. É sério? Ele ficou intrigado, pois estava óbvio que eu queria algo. Claro, o que você quer? Que você se comporte bem perto de Bella. Rose passou correndo pela sala e então subiu a escada nos ignorando de propósito. Emmett considerou meu pedido. Isso envolve exatamente o quê? Não aterrorizá-la de propósito. Ele deu de ombros. É justo. Ótimo. Estou feliz que você esteja de volta. Os últimos meses tinham se arrastado de forma incomum para Emmett. Primeiro com meu estado de espírito e depois com minha ausência. Quase me desculpei, mas sabia que ele não estava mais chateado comigo. Emmett vivia no presente. Onde estão Alice e Jasper? Emmett voltara a assistir as partidas. Caçando. Jasper quer estar preparado. Engraçado, ele pareceu animado para hoje à noite, mais do que eu esperava. Engraçado mesmo, concordei, embora o motivo disso me fizesse refletir. Edward, querido, estou ouvindo você encharcando o assoalho. Por favor, vista algo seco e limpe o chão. Desculpe, Esme. Dessa vez me arrumei para Charlie, pegando uma de minhas melhores jaquetas impermeáveis e que eu quase nunca usava. Queria parecer alguém que levava o clima a sério e se preocupava em evitar o frio e a chuva. Eram os pequenos detalhes que deixavam os humanos à vontade. Quase sem perceber, coloquei a tampinha da garrafa no bolso da minha calça jeans de novo. Enquanto secava o chão, pensei no curto caminho até a clareira de beisebol à noite e percebi, depois do dia anterior, que Bella poderia não estar muito disposta a correr comigo até o local do jogo. Eu sabia que teríamos que correr algumas distâncias, mas quanto mais curta, melhor. Posso pegar seu Jeep emprestado? Pedi a Emmett enquanto me dirigia à porta. Jaqueta maneira, ele deu uma risadinha. Tente mesmo se manter seco e confortável. Esperei com uma expressão exagerada de paciência. Claro, concordou ele, mas agora é você que me deve uma. Estou lisonjeado por estar em dívida com você. Disparei de volta ao som de sua risada. Houve uma breve conversa com Carlyle. Assim como eu, ele não via outra possibilidade a não ser continuar onde estávamos, e então eu poderia voltar correndo para Bella. De todos os carros da casa, o Jeep de Emmett era, em muitos aspectos, o mais chamativo, em especial pelo tamanho. Contudo, com aquele aguaceiro não havia muita gente na rua, e a chuva não deixaria ninguém ver direito quem dirigia. As pessoas pensariam que aquele veículo gigante era de alguém de fora da cidade. Eu não tinha certeza de quanto tempo Bella precisaria, então entrei em uma rua antes do quarteirão dela para ter certeza de que estava pronta. Antes mesmo de chegar ao fim da rua,
Dava para ver que os pensamentos de Charlie estavam agitados. Ela devia ter começado a contar. Captei um lampejo do rosto de Emmett na mente dele. De onde veio isso? Parei o carro próximo a uma árvore da floresta que ficava entre as casas e mantive o motor ligado. Eu estava tão perto agora que conseguia distinguir suas vozes. As casas ao redor não estavam em silêncio, mas aquelas outras vozes, físicas e mentais, eram fáceis de ignorar. Eu estava tão sintonizado com o som da voz de Bella que a ouviria em meio a um estádio lotado. É o Edward, pai, dizia ela. Ele é... quis saber Charlie. Tentei encontrar algum sentido no que diziam sobre mim. Mais ou menos, eu acho, admitiu ela. Ontem à noite você disse que não estava interessada em nenhum dos rapazes da cidade, protestou ele. Bom, Edward não mora na cidade, pai. E de qualquer forma, ainda é uma fase meio inicial, sabe? Não me constranja com toda aquela conversa de namorados, tá bem? Eu conseguira juntar os fragmentos da conversa. Tentei entender pelas emoções de Charlie quão desnorteado ele estava com a revelação da filha, mas o pai de Bella parecia mais estoico que nunca esta noite. Quando é que ele chega? Vai aparecer daqui a alguns minutos. Bella parecia mais agitada com a situação do que o pai. Aonde ele vai levar você? Bella suspirou de forma teatral. Espero que você pare com essa inquisição espanhola depois disso. Vamos jogar beisebol com a família dele. Fez-se silêncio por um instante e então Charlie começou a rir. Você vai jogar beisebol? Pelo tom de Charlie, ficou óbvio que, apesar de ter um padrasto jogador, Bella não era grande fã de esportes. Bom, provavelmente vou ficar assistindo a maior parte do tempo. Deve gostar mesmo desse rapaz. Charlie pareceu mais desconfiado dessa vez. Pelo que vi em sua mente, ele tentava calcular desde quando essa relação vinha se desenrolando. Isso serviu para renovar suas suspeitas da noite anterior. Engatei a ré e voltei rapidamente à estrada. Bella havia terminado de preparar o terreno, e eu estava ansioso para ficar com ela outra vez. Estacionei atrás da picape e disparei para a porta. Charlie dizia, você me mima demais. Toquei a campainha e vesti o capuz. Eu era bom em me passar por humano, mas agora aquilo parecia mais importante do que nunca. Ouvi os passos de Charlie vindo até a porta, seguidos de perto pelos de Bella. A mente de Charlie parecia oscilar entre ansiedade e divertimento. Ainda estava achando engraçada a ideia de Bella estar disposta a participar de uma partida de beisebol. Eu tinha quase certeza de que era aquilo. Charlie abriu a porta, os olhos fixos na direção dos meus ombros. Ele esperava alguém mais baixo. Reajustou o olhar e então cambaleou, dando meio passo para trás. Eu já tinha passado por aquilo diversas vezes no passado, então não precisava de pensamentos mais óbvios para entender. Como qualquer humano normal, estar de repente a apenas alguns centímetros de um vampiro causaria uma descarga súbita de adrenalina. O medo faria seu estômago se revirar por uma fração de segundo, e então a razão retomaria o controle. Sua mente o forçaria a ignorar todas as pequenas discrepâncias que me identificavam como um não-humano. Seus olhos recuperariam o foco, e ele não veria nada além de um adolescente. Eu vi chegar a essa conclusão de que eu era apenas um garoto normal. Sabia que ele ficaria pensando naquela reação, tentando encontrar o motivo. De repente, a imagem de Charlie lampejou em sua mente, e achei que ele deveria estar comparando nossos rostos. Não éramos muito parecidos, mas a semelhança da nossa cor de pele bastava para a maioria das pessoas. Talvez aquilo não bastasse para Charlie. Definitivamente, algo o incomodava. Nervosa, Bella observava por cima do ombro do pai. Entre, Edward. Charlie deu um passo para trás e fez um gesto para que eu o seguisse. Bella teve que se afastar para não trombar com ele. Obrigado, chefe Swan. Ele meio que sorriu, quase contra a vontade. Pode me chamar de Charlie. Me dê seu casaco. Tirei-o rapidamente. Obrigado, senhor. Charlie indicou a pequena sala de estar. Sente-se aqui, Edward. Bella fez uma careta claramente querendo sair logo de casa. Optei pela poltrona. Parecia um pouco ousado escolher o sofá, onde Bella se sentaria ao meu lado, ou o próprio Charlie. O melhor, provavelmente, era manter a família unida em um primeiro encontro oficial. Bella não gostou da minha escolha. Pisquei para ela enquanto Charlie se acomodava. Então eu soube que você vai levar minha menina para ver um jogo de beisebol. O divertimento tomou conta de seu semblante. Sim, senhor, o plano é esse. Ele deu uma gargalhada. Bem, imagino que deva lhe dar os parabéns por esse feito. Por educação, acompanhei sua risada. Bella levantou-se de supetão. Muito bem, chega de se divertir às minhas custas. Vamos. Apressando-se para o corredor da entrada, ela enfiou a própria jaqueta com pressa. Charlie e eu a seguíamos. Peguei minha jaqueta no caminho e a vesti. Não chegue muito tarde, Bella, advertiu Charlie. Não se preocupe, Charlie, vou trazê-la para casa cedo, falei. Ele me encarou com firmeza por um instante. Cuide da minha menina, está bem?
Bella suspirou de forma dramática mais uma vez. Senti mais satisfação do que pensei que fosse sentir quando falei. Ela estará segura comigo, eu prometo, senhor. Estava confiante de que isso era verdade. Bella saiu pela porta. Charlie e eu rimos de novo, embora dessa vez minha risada tenha sido mais genuína. Sorri e acenei para ele enquanto saía. Não fui muito longe. Bella tinha parado na varanda, olhando para o jipe de Emmett. Charlie surgiu atrás para ver, o que a retardara a determinação de Bella em fugir dali. Ele assobiou, surpreso. Coloquem o cinto, disse com seriedade. A voz do pai a impeliu a se mover. Ela saiu correndo debaixo do temporal. Mantive a velocidade humana, mas usei minhas pernas consideravelmente mais compridas para chegar primeiro à porta do carona e abri-la para Bella. Ela hesitou por um instante, olhando para o banco, então para o chão, depois para o banco de novo. Respirou fundo e flexionou as pernas como se fosse pular. Charlie não podia nos ver direito pela janela do jipe, então eu a ajudei a alcançar o banco. Ela arfou, surpresa. Dei a volta no carro, acenando para Charlie outra vez. Ele acenou de volta com indiferença. Dentro do carro, Bella se atrapalhava com o cinto de segurança. Com uma fivela em cada mão, ela me olhou e perguntou: o que é tudo isso? É um cinto de 4 pontos da off-road. Ela franziu a testa. Ah, não. Depois de procurar por um instante, ela encontrou um pino, mas não conseguiu encaixá-lo em nenhuma das 2 fivelas. Ri com a expressão confusa de seu rosto, então afivelei tudo no lugar certo. As batidas do coração dela soaram mais altas do que a chuva no teto do carro quando minhas mãos roçaram a pele de seu pescoço. Deixei meus dedos percorrerem sua clavícula, antes de me ajeitar no banco do motorista e ligar o carro. Ao nos afastarmos da casa, ela falou, soando um pouco alarmada. Mas é um Jeep bem grande esse que você tem. É de Emmett. Não achei que você ia querer correr o caminho todo, confessei. Onde vocês guardam essa coisa? Reformamos um dos anexos da casa e fizemos uma garagem. Ela deu uma olhada no cinto atrás de mim. Não vai colocar o cinto de segurança? Apenas olhei para ela. Bella franziu a testa e começou a revirar os olhos, mas então parou no meio do movimento. Correr o caminho todo? A voz dela soou mais aguda do que o normal. Ainda vamos ter que correr parte do caminho? Você não vai correr, lembrei a ela. Bella gemeu. Eu vou é ficar enjoada. Mantenha os olhos fechados, vai ficar bem. Ela mordeu o lábio com um pouco mais de força. Eu queria acalmá-la, afinal, estaria segura comigo. Inclinei-me para dar um beijo em sua cabeça, então hesitei. O cabelo molhado de chuva alterara o cheiro dela de um jeito que eu não esperava. O ardor em minha garganta, que parecia tão estável instante antes, me tomou de súbito em uma explosão repentina. Um gemido de dor escapou antes que eu pudesse impedir. Eu me ajeitei do banco, abrindo espaço entre nós. Ela me encarava, confusa. Tentei explicar. Você cheira tão bem na chuva. Seu rosto tinha uma expressão cautelosa quando ela perguntou. De um jeito bom ou de um jeito ruim? Suspirei. Os dois, sempre os dois. A chuva fustigava o para-brisa como se fosse granito. Impiedosa e barulhenta, parecendo mais sólida do que líquida. Virei na estrada de terra que nos levaria por uma trilha da floresta. Seguiríamos até onde o Jeep tivesse acesso. Isso cortaria alguns quilômetros de corrida. Bella olhava pela janela, parecendo perdida em pensamentos. Questionei se minha resposta chateara, mas então notei como ela se apoiava com força na janela, a outra mão agarrada na lateral do banco. Reduzi a velocidade, passando por cima dos buracos e das pedras com a maior suavidade possível. Ao que parecia, qualquer outro meio de viagem a não ser sua picape pré-histórica era um suplício para ela. Talvez aquela estrada irregular a tornasse menos resistente à viagem da maneira mais conveniente. A estrada sumiu em uma pequena clareira, cercada por abetos muito juntos, onde havia espaço apenas para um veículo manobrar e descer de volta para a montanha. Desliguei o carro e de repente fez-se um silêncio quase absoluto. A tempestade tinha ficado para trás, agora só garoava. Desculpe, Bella, temos que ir a pé a partir daqui. Sabe de uma coisa? Vou esperar por aqui mesmo. Ela parecia sem fôlego outra vez. Tentei interpretar sua expressão para saber se realmente falava sério. Não dava para dizer se ela estava assustada ou se era só teimosia. O que aconteceu com toda a sua coragem? Quis saber. Você foi extraordinária hoje de manhã. Ela deu um breve sorriso. Ainda não me esqueci da última vez. Dei uma volta rápida no carro até chegar ao lado dela, pensando naquele sorriso. Será que ela estava me provocando? Abri a porta, mas Bella não se mexeu. O cinto de 4 pontos devia estar prendendo-a no banco. Comecei a soltar as fivelas com agilidade. Vou ficar com isso, protestou, mas eu já tinha terminado quando ela completou. Você vai na frente. Analisei sua expressão por um momento. Bella parecia um pouco nervosa, mas não apavorada. Eu não queria que ela desistisse de andar comigo.
Em primeiro lugar, porque era a forma mais rápida de nos locomovermos. E mais do que isso, antes de Bella, correr era a coisa que mais me fazia feliz. Queria dividir isso com ela. Mas antes teria que convencê-la a me dar outra chance. Talvez eu pudesse tentar uma forma mais interessante de deixá-la tonta. Pensei em tudo que já tínhamos feito juntos. Nos primeiros dias, eu costumava interpretar mal suas reações, mas agora enxergava tudo por um novo ponto de vista. Eu sabia que se a olhasse nos olhos com intensidade, ela perderia a linha de raciocínio, e que se a beijasse, ela esqueceria todo o resto. Bom senso, instintos de autopreservação e até mesmo funções básicas como respirar. Pensei em como proceder. Parece que teria que me mexer nas suas memórias. Tirei-a do jipe e a coloquei com delicadeza no chão. Ela me encarou meio nervosa, meio empolgada. Bella ergueu as sobrancelhas. Mexer com minha memória? Algo parecido. No início de tudo, notei que eu causava um efeito mais forte nela sempre que tentava ouvir com mais intensidade seus pensamentos secretos. Fascinado por essa ineficácia, tentei outra vez. Encarei seus olhos, escuros e cristalinos. Excitei os meus e me esforcei com veemência em meu silêncio. Claro, não havia nada para ouvir. Ela piscou algumas vezes, o nervosismo se transformando em uma espécie de temor. Eu sabia que estava no caminho certo. Cheguei mais perto, apoiando as mãos na capota, encurralando-a. Ela deu um passo para trás, encostando as costas na porta. Será que eu preciso de mais espaço? Ela ergueu o queixo, o rosto inclinado em um ângulo perfeito para que eu a beijasse. Provavelmente não me queria longe dela. Eu me aproximei mais. Ela me cerrou os olhos, os lábios se entreabriram um pouco. Agora, com o que exatamente está se preocupando? Murmurei. Ela piscou várias vezes e respirou fundo, um pouco ofegante. Eu não sabia muito bem o que fazer quanto a esses frequentes lapsos de respiração. Será que precisava lembrá-la de respirar de vez em quando? Bom, ela engoliu em seco, então expirou com força de novo. Com bater numa árvore e morrer, e também com ficar enjoada. Sorri ao ouvir a ordem das preocupações. Então me forcei a assumir a expressão anterior de intensidade. Bem devagar, me inclinei e encostei os lábios na pequena cavidade na base do seu pescoço. A respiração dela ficou entrecortada e o coração bateu descompassado. Falei com os lábios encostados na sua pele. Ainda está preocupada? Ela precisou de um tempo para recuperar a voz. Sim, sussurrou a palavra sem muita certeza. Combater em árvores e ficar enjoada? Bem devagar, inclinei a cabeça para cima, percorrendo seu pescoço com meus lábios. Sussurrei a pergunta seguinte, logo abaixo do contorno do seu maxilar, fazendo-a fechar os olhos de vez. E agora? Sua respiração saía em arquejos curtos. Árvores? Sussurrou. Enjoou por causa da viagem? Rocei os lábios em uma de suas bochechas. Então dei um beijo leve em uma pálpebra e depois na outra. Bella, você não acha realmente que eu bateria numa árvore, acha? Meu tom era de uma reprimenda gentil. Afinal, era ela que achava que eu era bom em tudo. E se eu questionasse sua fé em mim? Não, sussurrou, mas eu posso bater. Lenta e deliberadamente beijei sua bochecha até parar bem perto do canto da boca. Eu deixaria uma árvore machucar você? Meu lábio superior tocou seu lábio inferior, com uma leve pressão. Não, respondeu ela, suspirando. A voz suave, quase um murmúrio. Meus lábios roçavam levemente os dela enquanto sussurrava. Está vendo? Não há motivo para temer, há? Não, concordou ela com um suspiro trêmulo. E então, embora eu pretendesse deixar ela apenas tonta, me vi completamente arrebatado. Minha mente parecia não estar mais no comando. Meu corpo assumir o controle da mesma forma que fazia quando eu caçava. Impulso e sede se sobrepondo à razão. Só que agora minha ânsia não era por antigos desejos que eu tivera tempo de dominar. Havia novas paixões, e eu ainda não sabia como administrá-las. Meus lábios tocaram os dela com intensidade e segurei seu rosto junto ao meu. Queria sentir sua pele completamente colada ao meu corpo. Queria segurá-la tão perto que nunca mais nos separaríamos. Essa nova chama, sem dor, que assolava apenas minha capacidade de raciocínio, queimou ainda mais quando seus braços envolveram com força meu pescoço, e seu corpo se moldou ao meu. O calor e a pulsação de seu coração se mesclaram a mim, percorreram meu corpo. A sensação me dominava. Os lábios dela se abriram junto aos meus, num só movimento, e parecia que cada parte de mim não conseguia pensar em mais nada a não ser intensificar o beijo. Ironicamente, foi meu instinto mais básico que a salvou. Seu hálito quente explodiu em minha boca, e meus reflexos involuntários reagiram. O veneno fluiu, os músculos se retesaram. O choque bastou para me fazer retomar o controle.
Cambaleei para trás, me afastando dela, sentindo suas mãos deslizarem por meu pescoço e meu peito. O horror invadiu minha mente. Quão perto eu tinha chegado de machucá-la, de matá-la. Assim como eu via claramente seu rosto alarmado diante de mim, também via um mundo sem ela. Considerei esse destino tantas vezes que agora não precisava imaginar a imensidão desse vazio. A agonia dessa ideia. Eu sabia que era um mundo no qual eu não perduraria. Ou um mundo em que ela seria infeliz. Se por pura inocência sua língua tivesse encostado na ponta de um dos meus dentes, afiados como lâminas. Droga, Bela! Disparei, mal ouvindo as palavras que saíram de meus lábios. Você vai me matar, juro que vai. Estremeci, enojada de mim mesmo. Matá-la com certeza me mataria também. A vida dela era minha única vida, minha frágil e finita vida. Ela pôs as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Você é indestrutível, murmurou. Bella estava quase certa em relação à minha resistência física, tão diferente da dela, mas não sabia que minha existência estava completamente atada à sua, e não sabia como chegar perto de se extinguir. Eu podia ter acreditado nisso antes de conhecer você. Respirei fundo. Não parecia seguro ficar a sós com ela. Agora vamos sair daqui antes que eu faça alguma coisa idiota. Fui em sua direção e ela pareceu entender a necessidade de nos apressarmos. Não fez nenhuma objeção quando a coloquei em minhas costas. Bella envolveu-me com os braços e as pernas, e por um instante precisei me esforçar para manter meu corpo sob controle. Não se esqueça de fechar os olhos, avisei. Ela enfiou o rosto em meu ombro. A corrida não era longa, mas foi o tempo necessário para me recompor. Pelo visto, eu não podia confiar em nada no que dizia respeito aos meus instintos. Só porque eu me sentia confiante em manter o autocontrole sob um aspecto não significava que eu tinha qualquer outra coisa sob controle. Precisaria recuar e criar um limite específico para protegê-la. Teria que limitar nosso contato físico de forma que não afetasse sua capacidade de respirar e a minha de pensar. O mais patético era a segunda preocupação, ser mais importante do que a primeira. Bella se manteve imóvel durante o curto trajeto. Ouvi sua respiração constante e seus batimentos pareciam estáveis, apenas ligeiramente acelerados. Ela continuou se segurando mesmo depois que parei. Estiquei a mão para trás e toquei seu cabelo. Acabou, Bella. Ela afrouxou os braços primeiro, respirou bem fundo e então relaxou as pernas tensas. De repente, o calor de seu corpo tinha desaparecido. Ai, esbravejou ela. Virei-me para encontrá-la esparramada desajeitadamente como uma boneca jogada no chão. A surpresa em seus olhos ia se transformando em indignação, como se não soubesse como havia acabado daquele jeito, mas não tivesse dúvida de quem era a culpa. Não sei por que aquilo era tão engraçado. Talvez eu só estivesse muito agitado. Talvez fosse um intenso alívio que eu começava a sentir agora que aquela sensação arriscada ficara no passado outra vez. Ou eu só precisava desestressar. Qualquer que fosse o motivo, caí na gargalhada e não consegui parar. Bella revirou os olhos diante da minha reação. Suspirou e se levantou. Tentou limpar a lama da jaqueta com uma expressão resignada que só me fez rir mais ainda. Ela me olhou de cara feia e então saiu pisando com força. Contive o riso e disparei atrás dela, segurando-a com delicadeza pela cintura e tentando fazer minha voz soar séria ao perguntar. Aonde vai, Bella? Ela não olhou para mim. Ver o jogo de beisebol, respondeu. Você não parece mais estar interessado em jogar, mas tenho certeza de que os outros se divertirão sem você. Está indo pelo caminho errado, informei. Ela bufou com irritação, ergueu o queixo em um ângulo mais teimoso ainda, deu meia volta e seguiu bruscamente na direção oposta. Peguei-a pela cintura outra vez. Aquela também não era a direção certa. Não fique chateada, pedi. Não consegui evitar, devia ter visto a sua cara. Deixei outra risada escapar, mas tentei reprimir a seguinte. Ela finalmente ergueu a cabeça, encontrando meu olhar. A raiva brilhava em seus olhos. Ah, então só você pode ficar chateado? Lembrei que ela não era uma grande fã de 2 pesos e 2 medidas. Eu não fiquei chateado com você, garantia ela. Sua voz saiu ácida ao citar minhas palavras. Bella, você vai me matar. Meu humor ficou mais sombrio, mas não desapareceu por completo. No calor da emoção, falei com mais veracidade do que pretendia. Essa foi simplesmente a declaração de uma realidade. Ela se contorceu em meus braços, tentando se afastar. Toquei sua bochecha com uma das mãos para que não escondesse o rosto de mim. Antes que eu pudesse continuar, Bella insistiu. Você ficou irritado. Sim, concordei. Mas acaba de dizer que não estava irritado com você. Não havia mais graça agora. Ela estava se culpando. Não entendi isso, Bella. Não compreende? Ela franziu a testa, confusa e frustrada. Compreendo o quê? Eu nunca tenho raiva de você, expliquei.
Como poderia? Corajosa, confiante, quente como você é. Indulgente, gentil, solidária, sincera, boa, essencial, crucial, vital. Eu poderia continuar por um bom tempo, mas ela me interrompeu. Então por quê? Sussurrou. Presumi que aquele pensamento incompleto seguia para algo novo. Por que me rechaçou com tanta crueldade? Segurei seu rosto entre minhas mãos, tentando falar tanto com meus olhos quanto com palavras, tentando dar ênfase a cada uma delas. Eu me enfureço comigo mesmo, por não conseguir manter você longe do perigo. Minha própria existência a colocar em risco. Às vezes eu me odeio de verdade. Eu devia ser mais forte, devia ser capaz de ir. Fiquei surpresa ao sentir seus dedos em meus lábios, me interrompendo. Não, murmurou ela. A confusão desaparecera de seu rosto, deixando apenas bondade em seu rastro. Segurei sua mão e a pressionei com o meu rosto. Eu te amo, disse a ela. É uma desculpa ruim para o que estou fazendo, mas ainda é verdadeira. Bela me olhou com tanto carinho, tanta adoração. Parecia haver apenas uma resposta para um olhar desses. Teria que ser uma resposta controlada. Não havia mais espaço para impulsividade. Agora, por favor, procure se comportar, murmurei mais para mim do que para ela. Com delicadeza, encostei meus lábios nos dela por um breve instante. Bela ficou imóvel, prendendo o fôlego. Endireitei-me rapidamente, aguardando que ela voltasse a respirar. Bela suspirou. Você prometeu ao chefe Sam que me levaria para casa cedo, lembra? É melhor irmos. Mais uma vez, ela me ajudava. Eu queria que minha fraqueza não a obrigasse a ser tão forte. Sim, senhora. Eu a soltei, segurando uma de suas mãos para conduzi-la pelo caminho certo. Estávamos a poucos metros de ultrapassar o limite daquele bosque e entrar em um imenso campo aberto que minha família chamava simplesmente de clareira. As árvores tinham sido devastadas por uma geleira há muito tempo antes, e agora apenas uma camada fina de solo cobria o leito da rocha abaixo. As únicas coisas que cresciam ali eram mato e samambaias. Era um bom lugar para nossos jogos. Carlyle preparava as bases enquanto Alice e Jasper praticavam alguns truques que ela queria aperfeiçoar. Se Jasper decidisse com antecedência correr em determinada direção, Alice poderia prever seu movimento e arremessar para a nova posição antes mesmo que ele deixasse algo transparecer. Aquilo não lhes dava tanta vantagem, mas por sermos rivais tão equiparados, qualquer coisa tinha o potencial de deixá-los mais competitivos. Esme nos aguardava e Emmett e Rosalie estavam sentados perto dela. Quando surgimos à vista de todos, vi Rosalie puxar a mão das de Esme antes de dar as costas e se afastar. Bom, ela não tinha prometido que seria boazinha. Eu sabia que estar ali já era uma tremenda concessão da parte dela. Isso é ridículo. Esme não concordava comigo. Ela tentara bajular Rose para melhorar seu humor, mas não tivera sucesso e agora sentia exasperada. Vai ficar tudo bem quando começarmos, pensou Emmett. Assim como eu, ele estava aliviado só por Rose ter ido. Esme e Emmett vieram ao nosso encontro. Lancei um olhar de advertência para ele, que sorriu para mim. Não se preocupe, eu prometi. Ele analisou Bella com interesse. Uma coisa era estar cercado por humanos enquanto estávamos no mundo deles, mas outra, bem diferente, era ter um visitando nosso. Era empolgante, ainda mais uma humana que para ele era praticamente uma de nós agora. Emmett só tivera experiências positivas com os acréscimos familiares. Estava ansioso para incluir Bella também. Eu podia ter ficado feliz com o entusiasmo de Emmett, mas por trás daquele fascínio por algo novo, via que ele não duvidava da versão de Alice. Eu seria paciente. Com o tempo, todos acabariam entendendo. Foi você que ouvimos, Edward? Perguntou Esme. Ela falou um pouco mais alto que o necessário para que Bella não ficasse de fora da conversa. Parecia um urso sufocando, acrescentou Emmett. Bella sorriu com timidez. Foi ele. Emmett sorriu para ela, encantado com sua coragem em embarcar na brincadeira. Alice vinha disparada até nós. Presumi que não deveria me preocupar por estar sendo tão ela mesma. Ela previa o que assustaria ou não Bella melhor do que eu poderia adivinhar. Alice parou a alguns centímetros de distância. Está na hora, entoou solenemente no estilo oráculo em prol de Bella. Um trovão estilhaçou o silêncio bem naquele momento. Balancei a cabeça. Sinistro, não é? Murmurou Emmett para Bella, dando uma piscadela quando ela pareceu surpresa por ele estar falando com ela. Bella abriu um largo sorriso, só um pouco hesitante. Meu irmão olhou para mim. Gostei dela. Vamos, incentivou Alice, pegando a mão de Emmett. Ela sabia exatamente quanto tempo podíamos jogar sem restrições e não queria perder nenhum minuto. Emmett estava tão ansioso quanto ela para começar. Juntos, correram em direção a Carlyle. Posso conversar a sós com Bella? Eu queria que ela se sentisse confortável comigo, pediu Esme. Vi quanto aquilo significava para Esme.
que Bella a visse como pessoa e amiga, não como algo a ser temido. Assenti e me virei para Bella. Está pronto para assistir ao jogo? Sorri, interferindo pelos comentários de Charlie, que aquela noite era um ponto fora da curva para Bella. Bom, eu torcia para que conseguíssemos mantê-la entretida. Vai nessa. Ri daquele falso entusiasmo e então dei a Esme o espaço que ela queria, correndo atrás de Emmett e Alice. Ouvi Esme conversar com Bella enquanto me juntava aos outros. Não havia nenhuma informação que quisesse revelar ou extrair. Ela apenas queria interagir com Bella, mas ainda assim fiquei atento. Meu foco se dividiu entre aquela conversa e a que acontecia ao meu redor. Edward, eu e eu já escolhemos os times, sentenciou Rosalie. Jasper e Emmett ficam comigo. Alice não estava surpresa. Emmett gostava daquela vantagem. Jasper ficou menos empolgado, porque preferia jogar no time de Alice a jogar contra ela. Carlyle, como eu, estava feliz com o envolvimento de Rosalie no jogo. Esme reclamava do nosso péssimo espírito esportivo, claramente preparando Bella para o pior. Carlyle pegou uma moeda. Escolha, Rose. Ela já escolheu os times, protestei. Carlyle olhou para mim, então para Alice, que já tinha visto que a moeda daria cara. Rose, pediu ele, e então jogou a moeda para cima. Cara, suspirei, e minha irmã sorriu. Carlyle pegou a moeda com elegância e virou no antebraço. Cara, confirmou. Vamos começar rebatendo, disse ela. Carlyle assentiu, e ele, Alice e eu fomos assumir nossas posições. Esme contava a Bella sobre seu primeiro filho, e fiquei surpreso pelo tom íntimo que a conversa tinha ganhado. Essa era a ferida mais dolorosa de Esme, mas ela mostrava-se comedida e tranquila ao falar sobre o assunto. Fiquei me perguntando por que decidira compartilhar aquilo. Ou talvez Esme não tivesse decidido, de fato. Bella era uma boa ouvinte. Eu mesmo não sentira vontade de revelar cada segredo obscuro que já guardara. O jovem Jacob não quebrara um tratado ancestral só para lhe agradar. Ela devia causar esse efeito em todo mundo. Fui para o fundo do campo, do lado esquerdo. Ainda ouvia com clareza a voz de Bella. Não se importa, então, que eu seja completamente inadequada para ele? Coitadinha, pensou Esme. Isso deve ser tão assustador para ela. Não, respondeu para Bella. E dava para ver que era verdade. Tudo o que Esme queria era que eu fosse feliz. É você quem ele quer. Vai dar certo de algum jeito. Mas, assim como Emmett, ela só viu uma opção. Fiquei feliz por estar distante e Bella não ter como ler minha expressão com clareza. Alice aguardou Esme assumir sua posição de árbitro, com Bella ao lado, antes de subir no montinho de arremessador. Tudo bem, podem bater, gritou Esme. Alice fez o primeiro arremesso. Emmett, empolgado demais, rebateu com tanta força que o taco sibilou ao passar rente à bola e a pressão do ar alterou a linha reta do arremesso. Jasper pegou a bola no ar e a lançou de volta para Alice. Foi um strike? Ouvi Bella sussurrar para Esme. Se não rebaterem, é strike, respondeu ela. Alice fez outro arremesso na direção do rebatedor. Emmett reajustara sua posição. Eu já estava correndo antes mesmo de ouvir a explosão do taco colidindo com a bola. Alice já tinha visto para onde a bola iria, e que eu seria rápido bastante. Aquilo acabava um pouco com a graça do jogo. Sinceramente, Rose já devia estar cansada de saber que não deveria deixar Alice e eu no mesmo time. Mas eu pretendia vencer dessa vez. Voltei correndo com a bola, ouvindo Esme dizer que Emmett estava fora assim que retornei para a margem da clareira. Emmett rebate com mais força, mas Edward é o que mais corre, explicava Esme para Bella. Sorri para as duas, feliz ao ver que Bella parecia se divertir. Seus olhos estavam arregalados, mas seu sorriso era genuíno. Emmett assumiu a posição de Jasper no home plate, enquanto Jasper pegava o taco para rebater, embora fosse a vez de Rosalie. Isso era irritante. Com certeza ficar a menos de 3 metros de Bella não podia ser um fardo tão grande. Eu estava começando a me arrepender de ter insistido que ela viesse. O plano de Jasper não era ver quão rápido eu corria. Afinal, ele tinha noção de que não conseguiria rebater tão longe quanto Emmett. Em vez disso, acertou a bola com a ponta do taco, o que a direcionou para mais perto de Carlyle, deixando claro que ele seria o jogador da vez a correr atrás dela. Carlyle disparou para pegá-la com a luva e então disputou a corrida com Jasper até a primeira base. Foi por pouco, mas o pé esquerdo de Jasper tocou a base um instante antes de Carlyle. Salva, declarou Esme. Bella se ergueu na ponta dos pés, as mãos tampando os ouvidos, um franzido entre as sobrancelhas claramente visível, mas ela relaxou assim que viu Carlyle e Jasper de pé outra vez. Ela me olhou e voltou a sorrir. A tensão era palpável quando Rosalie assumiu o posto de arrebatadora. Embora Bella estivesse fora de seu campo de visão quando Rose olhou para Alice no montinho do arremessador, os ombros de Rosalie se curvaram na direção oposta a Bella. Sua postura estava rígida e a aversão em seu rosto era nítida. Olhei para Rose com um ar cítrico e ela fez uma careta. Você que quis
Aqui. Você que me quis aqui. Rose estava tão distraída que o primeiro arremesso de Alice passou batido e foi direto para a mão de Emmett. Ela franziu ainda mais a testa e tentou se concentrar. Alice arremessou a bola para Rose de novo, que dessa vez rebateu com perfeição, lançando a bola para além da terceira base. Comecei a correr, mas Alice tinha sido mais rápida. Porém, em vez de eliminar Rose, ela disparou rumo ao home plate. Jasper já estava no meio do caminho entre a terceira base e o home. Ele baixara o ombro como se pretendesse bloquear Alice para longe do plate, assim como fizera com Carlyle, mas Alice não esperou que ele concluísse o movimento. Ela executou uma manobra ágil de um meio giro, meio escorregão, passando por ele e então encostando a luva em suas costas. Esme disse que Jasper estava fora, mas Rosalie se aproveitou da distração para chegar à segunda base. Dava até para adivinhar qual seria a próxima jogada antes mesmo de Emmett trocar de lugar com Jasper outra vez. Emmett faria uma rebatida de sacrifício para Rosalie chegar ao home. Alice vira o mesmo, mas parecia que eles seriam bem-sucedidos. Voltei para a linha das árvores, mas se eu corresse para o lugar onde Alice vira a bola, indo antes que Emmett de fato a rebatesse, Esme nos penalizaria por trapaça. Retesei os músculos, pronto para correr atrás, não da bola, mas da visão de Alice. Emmett rebateu mais alto do que longe, sabendo que a gravidade era mais lenta do que eu. Funcionou, e trinquei os dentes quando Rosalie pisou no home plate. No entanto, Bella estava encantada, batia palmas e exibia um sorriso enorme, impressionada com a partida. Rosalie não expressou gratidão pelo aplauso espontâneo de Bella, nem ao menos olhou para ela. Em vez disso, revirou os olhos para mim. Mas fiquei surpreso por notar que ela estava um tanto comovida. Presumi que isso não fosse tão incomum, afinal eu sabia quanto Rosalie gostava de ser admirada. Talvez eu devesse contar alguns dos elogios que Bella fizera sobre sua beleza, mas era provável que ela não acreditasse. Se olhasse para Bella agora, veria sua admiração evidente. Aquilo provavelmente comoveria Rose ainda mais, mas ela recusava olhar. Ainda assim, fiquei esperançoso. Pouco tempo e vários elogios. Juntos podíamos conquistar Rose. Emmett também apreciava o entusiasmo de Bella. Ele já gostava dela mais do que eu esperava e achava o jogo mais divertido com um público tão animado. E assim como Rose gostava de ser admirada, Emmett adorava se divertir. Carlyle, Alice e eu corremos para perto de Esme e Bella, enquanto o time de Rose se espalhava pelo campo. Bella me cumprimentou com os olhos bem abertos e um grande sorriso. — Que está achando? — perguntei. Ela riu. — De uma coisa tenho certeza, nunca mais vou conseguir ficar sentada vendo um jogo da liga principal de beisebol. Até parece que você já fez muito isso. Ela contraiu a boca pensativa. — Estou meio decepcionada. Ela não parecia nada decepcionada. — Por quê? Bom, seria ótimo se eu pudesse encontrar só uma coisa em que você não seja melhor do que todo mundo do planeta. Aff. Rose não foi a única a bufar, mas foi quem fez isso mais alto. O flertezinho vai demorar muito? Quis saber Rosalie. A tempestade não vai durar para sempre. Estou pronto, falei para Bella. Peguei o taco que Emmett havia largado e me dirigi ao plate. Carlyle se agachou para trás de mim. Alice me mostrou a direção do arremesso de Jasper. Escorei a bola. Covarde, rugiu Emmett ao se impulsionar para baixo, a fim de pegar a bola que quicava de forma imprevisível. Rose me esperava na segunda base, mas cheguei lá com folga. Ela fechou a cara para mim e sorri de volta. Carlyle entrou no plate e se posicionou. Eu ouvi o que ele pretendia fazer e a predição de Alice de que ele seria bem-sucedido. Eu me preparei, os músculos a postos. Jasper lançou uma rápida bola curva e Carlyle posicionou seu taco no ângulo certo. Eu queria ter conseguido avisar a Bella para tampar o ouvido outra vez. O som da rebatida de Carlyle não tinha uma explicação convincente para ser chamado de trovão. Por sorte, os humanos não eram desconfiados. Não queriam acreditar em nada que não fosse natural. Eu corria toda, ouvindo desde o eco da explosão até Rosalie correndo pela floresta. Se ela fosse rápida o suficiente... Mas não, Alice viu que a bola cairia no chão. Alcancei o home plate antes que a bola chegasse à metade do caminho até seu destino final. Carlyle protegia a primeira base. Bella piscou várias vezes quando parei de repente a poucos metros dela, como se não tivesse conseguido acompanhar minha corrida. Jasper chamou Rosalie de algum lugar bem no interior da floresta. Carlyle passou voando pela terceira base. O som da bola zunindo em nossa direção assobiou por entre as árvores. Jasper disparou rumo ao plate, mas Carlyle deslizou por baixo dele antes que a bola chegasse à mão de Jasper. Salva! Gritou Esme. Perfeito! Parabenizou Alice, erguendo a mão para nos cumprimentar. Carlyle e eu batemos na mão dela. Todos ouvimos Rosalie ranger os dentes. Fui para os lados de Bella, entrelaçando meus dedos no dela sem apertá-los.
Ela me olhou com um sorriso, as bochechas e o nariz rosados por causa do frio, mas os olhos brilhando de animação. Alice pensava em centenas de maneiras de acertar a bola enquanto pegava o taco, mas não conseguiu encontrar um jeito de passar por Jasper e Emmett. Emmett rondava a terceira base, sabendo que Alice não tinha força para superar Rosalie no quesito defesa. Jasper arremessou uma bola rápida, e Alice arrebateu em direção ao lado direito do campo. Ele correu atrás da bola até a primeira base, pegou-a e tocou a base antes que Alice chegasse a ela. Fora! Apertei os dedos de Bella novamente e voltei ao jogo. Dessa vez decidi rebater na direção de Rosalie, mas Jasper fez um arremesso lento, me privando da velocidade que eu precisava. Rebati uma bola rasteira, mas só consegui alcançar a primeira base antes de Rosalie me bloquear. Carlyle rebateu a bola no chão rochoso, esperando que ela quicasse alto o suficiente para que eu tivesse a chance de chegar às bases. Mas Jasper saltou e a pôs em jogo outra vez rápido demais. Emmett me alcançou na terceira base. Alice analisava as possibilidades conforme se aproximava do plate, mas as perspectivas não eram promissoras. Mesmo assim, ela fez o melhor que pôde, rebatendo a bola com o máximo de força direto para a linha de falta direita. Jasper não mordeu a isca, nem mesmo tentou eliminar Alice, tocando nela antes de lançar a bola de volta para Emmett, que parecia uma muralha diante do home plate. Não tinha muito o que fazer, não havia como passar por ele. Mas se nosso time ficasse preso nas bases, de acordo com as regras da família, aquilo significava um fim de inning automático. Fui para cima de Emmett, que pareceu animado com minha escolha, mas antes que pudesse ao menos tentar contorná-lo, Rosie já estava reclamando. Esme, ele está tentando forçar um fora. Isso também era contra as regras da família. É claro que Emmett me eliminaria. Não havia como passar por ele. Trapaceiro, sibilou Rosie. Esme me lançou um olhar de reprovação. Rosie tem razão. Volte para sua posição. Dei de ombros e saí do campo. O time de Rosie levou a melhor dessa vez. Tanto ela quanto Jasper conseguiram pontuar após uma das rebatidas fortes de Emmett, embora tenha quase certeza de que ela trapaceou de alguma forma. A trajetória da bola mudou no meio do voo, quase como se algo muito pequeno tivesse alterado seu curso. Mas eu estava muito no interior da floresta para ver de onde aquele projétil viera. Pelo menos eu tinha tempo de eliminar Emmett. A bola voadora de Rosalie foi lenta demais. Alice conseguiu soltar para pegá-la. Jasper alcançou a base outra vez, mas parei a bola alta e curva de Emmett antes que ela chegasse à floresta. E Carlyle e eu encurralamos Jasper a caminho da terceira base. Conforme o jogo progredia, eu observava Bella para descobrir se estava entediada, mas sempre que eu olhava, ela parecia totalmente entretida. Era algo novo para ela, pelo menos. Eu sabia que não parecíamos muito humanos jogando beisebol. Fiquei monitorando suas expressões, esperando a novidade passar. Ainda tínhamos algumas horas de tempestade, e Emmett e Jasper não queriam desperdiçar nem um segundo. Porém, se Bella estivesse muito cansada ou com frio, eu pediria para me retirar do jogo. Estremeci só de pensar em como Rosalie lidaria com isso. Bom, ela ia sobreviver. Os bons modos iam sendo deixados de lado conforme o placar alternava a pontuação, e fiquei imaginando o que Bella pensaria de nós, mesmo depois de ter sido alertada por Esme. Mas quando Rosalie me chamou de trapaceiro patético, por eu saber exatamente qual árvore escalar para pegar uma de suas bolas altas, e depois de suíno leproso, quando a eliminei diante da terceira base, Bella riu com Esme. Rosalie não era a única distribuindo insultos durante o jogo, e dessa vez Carlyle não era o único que não xingava. Mas eu me comportava de forma exemplar, embora visse que isso irritava Rosalie mais do que se eu estivesse xingando de volta. Então, eu saía ganhando de todo jeito. Estávamos no 11º inning. Em nosso jogo, o inning durava pouco mais do que alguns minutos. Não parávamos em determinado número de entradas, e sim encerrávamos de acordo com a tempestade. E Carlyle ia rebater primeiro. Alice via outra rebatida forte, e torci para que um de nós estivesse na base. Como era de se esperar, Emmett, ao assumir sua posição no montinho do arremessador, não resistiu e arremessou uma bola rápida para Carlyle, o que lhe deu tanto poder para acertar a bola com força que ela passou longe de onde Rosalie torcia para que ela parasse. O som reverberou para além das montanhas, mais parecido com uma explosão do que com um trovão. Enquanto aquele barulho ecoava ao nosso redor, outro som chamou minha atenção. Ele se ofegou como se alguém tivesse lhe dado um soco. As imagens apareciam em torrente em sua cabeça. Uma avalanche de novos futuros espiralava de forma incompreensível, parecendo desconexos.
Alguns brilhavam com uma intensidade ofuscante e outros eram tão escuros que não dava para ver nada. Uma infinidade de paisagens, a maioria desconhecida. Do futuro que ela previra com plena confiança, não restara mais nada. Qualquer que fosse a mudança, era tão grande que não deixava nenhuma parte do nosso destino ilesa. Alice e eu estremecemos de pânico. Ela se concentrou, com rapidez refez o caminho até o começo das novas visões. As imagens entrelaçadas se afunilaram para um momento preciso, muito próximo do nosso presente, quase imediato. 3 rostos desconhecidos, 3 vampiros que ela via correndo em nossa direção. Disparei para o lado de Bella, considerando sair correndo com ela dali imediatamente. Mas havia futuros em que aparecíamos sozinhos, em clara desvantagem numérica. Alice chamou Esme. Jasper correu para o lado de Alice mais rápido do que eu até Bella. Eu não vi, sussurrou Alice. Não sabia. Ela estava comparando as visões. As mais antigas mostravam que 3 estranhos se aproximariam da nossa casa na noite seguinte. Era um futuro para o qual eu estava preparado. Nessa versão, Bella e eu estaremos muito longe dali. Algo mudara os planos deles. Ela avançou um pouco, apenas alguns minutos, nessa nova linha do tempo. Havia a possibilidade de um encontro amigável, apresentações, um pedido. Alice percebeu o que tinha acontecido, mas tudo em que eu conseguia me concentrar era no fato de que Bella aparecia nessa visão, quieta ao fundo. A essa altura, estávamos reunidos em um círculo com Alice no meio. Carlyle inclinou-se, chegando mais perto e colocando uma das mãos no braço dela. O que é, Alice? Ela balançou a cabeça, como se tentasse forçar as imagens de sua mente a se organizarem de um jeito que fizesse sentido. Eles estavam viajando muito mais rápido do que eu pensava. Posso ver que tive a perspectiva errada antes. O que mudou? Jasper estava com Alice havia tanto tempo que entendia melhor do que qualquer um, além de mim, como a habilidade dela funcionava. Eles nos ouviram jogando. Na verdade, são amigáveis dos acontecimentos. Os desconhecidos revelavam essa informação, e isso alterou o rumo deles. Todos olharam para Bella. Quanto tempo? Perguntou Carlyle, virando-se para mim. Não era uma distância fácil para minha audição captar. Como já era tarde e uma noite tempestuosa, não havia muitos humanos nas montanhas ao redor, o que ajudava. O fato de não haver outros vampiros na região ajudava mais ainda. A mente dos vampiros era um pouco mais ressoante para mim. Eu os ouvi bem ao longe, identificando a localização com facilidade. Então sabia exatamente onde estavam, auxiliando pelas paisagens que tinham visto na visão de Alice. Mas só conseguia captar os pensamentos mais intensos. Menos de 5 minutos, falei. Estão correndo, querem jogar. Os olhos de Carlyle se fixaram em Bella outra vez. Você precisa tirá-la daqui. Acha que consegue? Alice se concentrou no desdobramento de uma das possibilidades. Tentar escapar com Bella nas costas. Ela não reduzia muito a minha velocidade. Não era seu peso que dificultava, e sim ter que me movimentar com mais cuidado para evitar que ela se machucasse. Porém, eu sabia que não conseguiria correr tão rápido. Esse desdobramento se conectava com outro futuro que eu vira. Nós dois cercados em desvantagem. Os desconhecidos não eram tão entusiastas de beisebol a ponto de serem descuidados. Alice viu que o trio chegaria à clareira por 3 ângulos diferentes, para nos observar antes de se reagruparem e se apresentarem. Se qualquer um deles me ouvisse correndo, poderia me seguir para investigar. Balancei a cabeça. Não carregando. Os pensamentos de Carlyle se turvaram em apreensão. Além disso, sibilei. A última coisa que precisamos é que eles sintam o cheiro e recomecem a caçar. Quantos? Quis saber Emmett. 3, grunhiu Alice. Emmett bufou. O som era tão inapropriado em relação à tensão do momento que só pude encará-lo sem entender. 3, zombou ele. Que venham, então. Carlyle considerava as opções, mas eu já vira que só havia uma. Emmett tinha razão. Estávamos em um bom número, e os desconhecidos teriam que ser suicidas para começar uma briga. Vamos continuar o jogo, concordou Carlyle. Embora não precisasse ler mentes para saber que aquela decisão desagradava, Alice disse que estavam simplesmente curiosos. Alice começou a combinar todas as possibilidades de um encontro ali na clareira. Como tínhamos tomado uma decisão, as imagens ficaram mais concretas. A maioria parecia pacífica, embora todas apresentassem um começo tenso. Havia alguns pontos fora da curva no espectro de desfecho em que algo gerava um impasse, mas esses eram menos claros. Alice não conseguia ver o que desencadearia o conflito. Alguma decisão a ser tomada. Nenhuma versão resultava em um combate físico ali na clareira. Mas havia muita coisa que ela ainda não conseguia determinar. Viu o sol ofuscante outra vez, mas nenhum de nós conseguia entender onde ela o via. Eu sabia que a decisão de Carlyle era a única possível, mas me sentia completamente aflito.
Como tinha deixado algo assim acontecer? Edward, sussurrou Esme. Eles estão com sede? Estão caçando agora? Nos pensamentos deles não aparecia a sede, e na visão de Alice, a cada segundo mais clara, seus olhos estavam vermelhos de saciedade. Neguei com a cabeça. Pelo menos isso. Ela estava quase tão horrorizada quanto eu. Seus pensamentos, como os meus, ficaram desorientados com a possibilidade de Bella estar em perigo iminente. Embora Esme não lutasse, dava para ver como aquilo a deixava agressiva. Ela defenderia Bella como se fosse um de seus filhos. Você pega, Esme, ordenei. Agora eu sou o juiz. Esme assumiu meu lugar, mas o seu foco estava em Bella. Ninguém se sentia à vontade para se afastar muito. Todos ficaram próximo ao campo, os ouvidos bem treinados focados na floresta. Como Esme, Alice não tinha intenção de se afastar muito de Bella. Seus pensamentos protetores não eram exatamente como os de Esme. Não tão maternais, mas eu via que ela também defenderia Bella a qualquer custo. Apesar da aflição que me consumia e me deixava enjoado, senti uma imensa gratidão pelo comprometimento delas. Solte os cabelos, murmurei para Bella. Não era bem um disfarce, mas a maior evidência de que ela era humana, além do cheiro dos batimentos cardíacos, era o tom de sua pele. Quanto mais pudéssemos esconder, na mesma hora ela soltou o rabo de cavalo e balançou o cabelo, deixando cair ao redor do rosto. Era óbvio que tinha compreendido a necessidade de se esconder. Os outros estão chegando agora. Seu tom de voz era baixo, mas estável. Sim, respondi. Fique muito quieta e não saia do meu lado, por favor. Arrumei algumas mechas de cabelo em uma posição que camuflasse melhor seu rosto. Isso não vai ajudar, murmurou Alice. Poderia sentir o cheiro dela do outro lado do campo. Eu sei, retruquei. O que Esme perguntou a você? Sussurrou Bella. Pensei em mentir. Ela já devia estar apavorada, mas falei a verdade. Se eles estavam com sede. O coração dela disparou, então retomou o ritmo mais rápido do que antes. Eu estava vagamente ciente de que os outros fingiam dar continuidade à partida, mas focado no que estava por vir. Acabei não vendo nada daquela farsa. Alice observou suas visões se tornarem cada vez mais concretas. Vi como eles se separariam, quais rotas tomariam e onde se reagrupariam antes de nos confrontar. Fiquei aliviado ao ver que nenhum deles passaria pela trilha que Bella usara mais cedo, antes de entrar na clareira. Talvez por isso a visão de Alice sobre a reunião cordial, ainda que cautelosa, continuava firme. É claro, infinitas possibilidades surgiram quando eles chegassem ali. Eu me via diversas vezes protegendo Bella. Os outros sempre a meu lado, quer dizer, Rosalie flanqueando Emmett, pois ela parecia não se interessar em proteger ninguém a não ser ele. Havia outros futuros desdobramentos tênues que acabariam em combate, mas eram tão insubstanciais quanto névoa. Eu não conseguia ver muito bem os resultados. Eu via suas mentes se aproximando, ainda distantes, porém mais claras. Era óbvio que nenhum deles sentia qualquer hostilidade pela minha família. Embora aqui abria o caminho para o bando, a mulher ruiva que Alice vira se sentisse inquieta e ansiosa. Estava preparada para correr se percebesse qualquer indicação de que éramos agressivos. Os homens estavam apenas animados com a possibilidade de um pouco de diversão. Pareciam confortáveis em se aproximar de um grupo de desconhecidos, e presumi que fossem nômades familiarizados com o funcionamento das coisas aqui no norte. Estavam se separando agora, fazendo a diligência prevista antes de se exporem. Se Bella não estivesse aqui, se tivesse recusado o convite de passar a noite nos vendo jogar, bem, provavelmente estaria com ela, e Carlyle teria me ligado para avisar que alguns desconhecidos haviam aparecido mais cedo. Eu ficaria nervoso, é claro, mas saberia que não tinha feito nada de errado. Por que eu deveria ter previsto essa possibilidade? O barulho produzido por jogos de vampiros é um som muito específico. Se tivesse parado para pensar em todos os acasos possíveis, se não tivesse tomado como verdade absoluta a visão de Alice sobre a chegada dos desconhecidos no dia seguinte, me programado para isso, por assim dizer, se tivesse sido mais prudente do que entusiasmado, tentei imaginar como eu teria me sentido se esse encontro houvesse ocorrido 6 meses antes, sem nunca ter visto o rosto de Bella. Acho que eu teria ficado indiferente. Quando visse a mente dos visitantes, teria certeza de que não havia nada com que me preocupar. Provavelmente me sentiria até animado com os recém-chegados e com a variedade que trariam ao padrão costumeiro do nosso jogo. Agora não sentia nada além de apreensão, pânico e culpa. Desculpe, Bella, sussurrei para que só ela ouvisse. Os desconhecidos estavam próximos demais para que eu arriscasse falar mais alto. Foi idiotice, uma irresponsabilidade expor você dessa forma. Desculpe-me. Ela apenas me olhou, o branco dos olhos aparecendo ao redor da íris. Fiquei imaginando se ela continuava em silêncio por causa do meu alerta ou se era porque não tinha nada a dizer. Os desconhecidos se reagruparam no canto sudoeste da clareira.
seus movimentos se tornaram audíveis. Mudei de posição para que meu corpo ocultasse o dela, e comecei a bater os pés no ritmo de seus batimentos cardíacos, esperando disfarçá-los ao criar outra fonte plausível para o som. Carlyle se virou na direção do som dos passos se aproximando, e os outros seguiram sua deixa. Não deixaríamos de lado nenhuma das nossas vantagens, mas fingiríamos contar com nada além dos nossos vastos sentidos vampirescos para nos guiar. Paralisados, imóveis como se tivéssemos sido talhados nas pedras à nossa volta, nós aguardamos.